Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula de Ruby aqui no meu canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre hash, porém eu vou abordar um pouco mais sobre array, porque na aula anterior faltou um pouco do conteúdo que eu esqueci de dizer. Então acompanhe depois da vinheta. Na aula de hoje nós vamos voltar a falar sobre array, eu prometo que vai ser só alguns minutos, e a gente cai dentro para aprender sobre hash. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria de convidar a você para acessar cursoprogramação.rafaelberiba.com. Vai lá, acessa agora lá bem rapidinho, você copia, no caso não copia, você digita essa URL lá no seu navegador, aperta Enter e você vai cair na página inicial do curso, onde tem todas as informações do que é, para que serve programação. Aqui você clica para assistir a aula de introdução e aqui embaixo tem todo o material da aula. Conforme eu vou gravando e vou lançando no YouTube, eu vou colocando os links aqui. Por exemplo, a aula 4 ainda não foi ao ar no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. E eu vou atualizando aqui e nós estamos aqui, ó, gravando a aula 6 nesse vídeo. Aqui vai aparecer um link, esse link é para essa página aqui, é claro que ainda não está publicado, mas vocês vão ter acesso a ela e a partir daí, a partir dessa lista, você consegue seguir todas as aulas, assistir o material e tem tudo lá bonitinho, ok? Então, vamos embora para a aula de hoje. Na aula de hoje, aula de hash, a aula 6A, então vai ter um link aqui para você clicar, esse link vai te trazer aqui para a página do material do 6A, que é uma aula de hash. E eu acabei, há 5 minutos atrás, eu estava editando aqui o material e eu coloquei array parte 2. Ficou faltando uma parte muito importante, eu vou baixar, vou subir aqui a página para vocês não tomarem um spoiler ali embaixo, para vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo. Faltou uma parte muito importante de explicar sobre array. Na aula anterior, na aula 5A, nós estávamos explicando que um array basicamente é uma lista ordenada, então isso aqui é um array, e aqui dentro a gente pode ter números, certo? Inclusive, eu fiz vários exercícios junto com vocês, explicando como é que usa, né, como é que imprime, mas ficou faltando uma parte muito importante, que é como você adiciona novos elementos na lista. É claro que se você tiver uma lista assim, você pode adicionar elementos dessa forma. Mas, por exemplo, se a gente estiver aqui no meio do código, aqui no momento, agora na linha 4, como é que eu adiciono um novo elemento na lista A? Eu quero adicionar o número 4, como é que eu faço? Eu esqueci de falar disso. Então, deixa eu pegar aqui uma colinha. A partir de agora, todas as aulas eu vou ter essa colinha aqui, porque eu consigo mostrar no vídeo a mesma coisa que está escrito no site. Então, eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo. Vou copiar aqui, vou colar e eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Então, na primeira linha, eu abri um array novo, né? Então, o exemplo agora ele vale um array vazio. E aqui, como exemplo, eu coloquei aqui na linha 2 para imprimir esse array vazio. Então eu vou abrir aqui o nosso terminalzinho, vou digitar IRB, que é o Ruby Interativo, e vou estar colando isso lá no Ruby Interativo. E você vai ver aqui, a gente abriu aqui o array, eu pedi para ele imprimir o exemplo 0, né, a primeira posição do array, e não tem nada, porque o array está vazio. A gente já estava esperando isso. E o que isso significa? Isso significa que eu consigo adicionar, depois que eu crio o array, eu consigo adicionar coisas a esse array. Por exemplo, eu estou dizendo aqui, ei, exemplo 0, eu quero guardar o nome de Rafael. Então, se a gente executar esse código, ó, a gente está aqui em aula 6, então eu vou digitar ruby, aula 6, a.rb. Ele imprimiu nada, porque é esse puts aqui, não tem nada mesmo. E depois ele imprimiu a lista Rafael, porque a gente está adicionando o Rafael aqui na lista. E esse é o pedaço que eu esqueci de mencionar na última aula. Deixa eu copiar mais exemplos. Por exemplo, agora a gente continua aqui adicionando. Exemplo 1, eu estou adicionando o número 10. Na terceira posição do array eu estou adicionando Roberto. E aqui eu estou imprimindo. Quando eu imprimir, ele vai imprimir isso aqui, ó, Rafael, 10 e Roberto. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo, aqui em cima, né? Eu estou dizendo para ele, ei, coloca aí o Rafael na posição 0, coloca o 10 na posição 1, coloca o Roberto na posição 2. E é assim que fica a nossa lista no final. E, beleza, deixa eu tirar só esse pedacinho aqui do final para dar como exemplo. Vamos executar isso aqui e vamos dar uma olhada. Exatamente como eu falei, Rafael, 10 e Roberto, porque a gente adicionou. Aqui embaixo eu dei um exemplo diferente. Eu peguei o exemplo na posição 0. O que tinha na posição 0? Tinha Rafael.
E agora eu estou guardando 50 lá, então eu estou apagando o Rafael e colocando 50. A gente falou na aula anterior que o array ele é ordenado, e quando você faz isso você pode quebrar o seu código, porque de repente o seu código está esperando alguma coisa, por exemplo, digamos que eu quero sempre imprimir Oi Rafael, eu vou sempre pegar o Rafael na posição 0. Então fazendo isso aqui eu estou meio que estragando o array, mas depende do uso. Às vezes você está escrevendo um código que faz sentido fazer isso, eu não quero argumentar. O que eu estou trazendo aqui é um exemplo de como adicionar elementos no array vazio, né? A gente criou um array vazio, adicionamos no 0, adicionamos no 1, adicionamos no 2. E esse exemplo aqui embaixo é para mostrar que você também pode sobrescrever aquele valor. Então, por exemplo, se a gente rodar isso aqui agora, eu tinha Rafael, depois a gente ficou com Rafael, 10, Roberto, e aqui a gente ficou com 50, 10 e Roberto. Entenderam até aqui? Vamos seguir aqui na aula. Vou voltar aqui pro... A gente já copiou esse pedaço, vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Esse exemplo aqui de baixo também mostra como adicionar. E essa forma de adicionar é a minha forma preferida, porque é muito mais fácil. Então, olha que interessante esse operador aqui, setinha, setinha. O exemplo agora é um array vazio. Aí eu vim aqui e chamei exemplo. Coloca aí dentro da sua lista Rafael, Roberto e 2. E olha o que acontece quando a gente imprime isso. Rafael, Roberto e 2. É uma lista de 3 elementos e a gente está usando setinha para colocar esses elementos para dentro. E o interessante é que a gente pode também fazer um mix. Olha esse exemplo aqui que interessante. Eu estou criando uma lista de exemplos com A e B, certo? Então eu até coloquei o índice aqui embaixo. O A é o 0 e o B é 1. Então se eu quero adicionar um elemento novo nessa lista, eu tenho que colocar ele na posição 2, né? Então, o C ele entra na posição 2 e o D entraria na posição 3. Só que o setinha sempre coloca isso aqui, ó, sempre coloca no final. Setinha sempre coloca no final. Então, se a gente... Cadê o esqueci de imprimir. Se a gente imprimir essa lista agora, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos A, B, C e D. Porque o C ficou na posição 2 e o D entrou no final, o que está totalmente correto. Agora, olha que interessante esse exemplo aqui. Deixa eu copiar. Olha que interessante. É parecido com o anterior. Eu tenho um exemplo A e B, onde está na posição 0, posição 1. E aí, olha o que eu fiz aqui. Eu chamei setinha e adicionei um C. Até coloquei aqui para você poder visualizar melhor. Eu tenho um array agora, tem A, B e C, porque a gente acabou de botar o C no final. Mas olha que interessante. Na linha de baixo, eu disse, vai na posição 2 do array e coloco o D. Qual é a posição 2 do array nessa linha? Para pensar um pouquinho. Lembra? 0, 1 e 2. Ou seja, essa linha aqui está sobrescrevendo o D. E aí, o array final vai ficar A, B, D. Entendeu? Eu só quis trazer um exemplo um pouco diferente. Vamos aqui executar o arquivo. Ó, A, B e D. Porque o D aqui está sobrescrevendo o C. Então esse código aqui está mais ou menos errado. O correto aqui era do D entrar na posição 3, porque é a próxima posição disponível. Então se a gente rodar aqui, ele vai estar correto. Ou a gente tira isso e coloca dessa forma, porque aí a gente garante que ele vai sempre entrar no final. E também está correto. Ok? Acho que eu tenho mais alguns exemplozinhos. Eu tenho. Isso até aqui, eu espero que você tenha entendido, porque é o conteúdo que faltou na aula passada e isso é bem importante quando você trabalha com array, porque no meio do seu código, às vezes, você quer colocar mais elementos lá dentro. Na aula, acho que 12, a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos e vai ter uns exercícios lá que vai fazer bastante uso disso. Então, se você estiver tomando anotação, toma anotação agora, porque você vai precisar voltar nessa aula para fazer os exercícios que eu vou passar lá na frente, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tenho mais uns exemplos aqui para dificultar a nossa vida. Olha esse aqui que interessante. Você lembra na aula anterior que eu disse que o array pode ter array dentro dele? Eu até dei vários exemplos, a gente teve até exercícios sobre isso. Você também pode adicionar o array dentro do array. Então, olha que legal. Eu tenho um exemplo aqui sem nada, é um array vazio. Aí eu adiciono o valor 10 dentro dele. E depois eu adiciono um novo array, que inclusive já tem até um elemento, Rafael, lá dentro. E aí eu imprimo.
Olha aqui que legal. Vamos executar. Deixa eu limpar. Executando. Opa, peraí. Executar. 10 e um novo array Rafael. Até aqui deu para entender mais ou menos. A gente pegou um array vazio, adicionou 10 e adicionou um novo array. Não tem muito mistério. Agora vamos continuar. Deixa eu pegar aqui o resto do exemplo. Agora, para a gente não se perder. Olha que interessante. Exemplo 1, ó, lembra do índice. 0 é 10, 1 é o array, certo? Então, se a gente pegar exemplo 1, que é o array Rafael, na posição 0, nós temos o valor Rafael. Simples assim. Certo até aqui? Se isso aqui é verdade, se eu conseguir imprimir Rafael dessa forma, se a gente for lá no exemplo 1, na posição 1, que não tem nada, né? Dá para ver por aqui que não tem nada, adicionar Roberto. Na hora que a gente imprimir, deixa eu tirar o resto. Vamos rodar isso aqui. Olha que legal. Ele imprimiu ali 10 e Rafael, que é essa linha aqui. Depois ele imprimiu Rafael, está aqui no meio, porque é o valor que está armazenado na posição 0 desse array aqui. E aí aqui embaixo a gente colocou Roberto na posição 1. E na hora que a gente imprime a lista toda, nós temos Rafael e Roberto, porque adicionamos ela lá. Agora vamos trazer o resto do exemplo. Eu peguei o exemplo 1. O que é o exemplo 1? Lembra daqui? Exemplo 1 é Rafael e Roberto. Ó. Eu fui lá no exemplo 1 e falei, exemplo 1, guarda Ronaldo. Coloca Ronaldo no final dessa sua lista e vai. Então, eu estou imprimindo aqui o exemplo 1 mais uma vez. Vamos só tirar essa última linha, que eu não quero ela ainda. Então, vamos executar. Olha aí que legal. Adicionamos Ronaldo aqui na lista também. Então, agora a última linha que ficou faltando é a linha que imprime tudo do exemplo inicial, lá de cima. Vamos só limpar. Vamos lá? Olha aí. Lembra aqui em cima? 10. E aí tem um arrayzão aqui que contém Rafael, Roberto e Ronaldo. Então, recapitulando, a gente abriu o array vazio, adicionamos 10, adicionamos Rafael, um array, né? Um array de Rafael, um array com Rafael. E aí, esse array que a gente acabou de criar, ele se chama exemplo 1, porque ele está na posição 1 dali, né? E aí a gente foi lá, aqui a gente só imprimiu. E aqui na posição 1 desse array nós adicionamos Roberto. E aí aqui, usando o operador setinha, setinha, nós adicionamos Ronaldo no final dessa lista. E é por isso que o nosso exemplo daqui de cima contém esse array aqui todo grandão no final. E aí, lembra que eu falei que a gente pode sobrescrever? Eu poderia aqui, isso não está lá no blog, mas eu estou fazendo aqui. A gente poderia aqui dizer que isso aqui vale 2. E aí, se a gente imprimir... Opa. Se a gente imprimir isso aqui, olha aqui no finalzinho. Agora o nosso exemplo é 10,2. Por quê? Porque na posição 1, antes tinha um array. Isso aqui era na posição 1, aqui, ó. Aí vai. Isso aqui era na posição 1. Só que agora a gente sobrescreveu e usou o número 2, então não tem mais. Ok? Era isso que eu tinha para dizer de array. Nós já estamos aí com um papo de 10 minutos de aula e eu ainda estou falando da aula anterior. Então tenha paciência que essa aula é longa. Vamos lá. Vamos falar sobre hash. Hash é uma coleção de chave e valor. É como se fosse um array. É como se fosse uma lista, mas tem chave e valor para poder armazenar o seu dado. E aí eu trago aqui um exemplo. Na primeira linha é como você cria um hash, né? Se você lembrar da aula anterior, isso é um array, isso aqui é um hash vazio. Exemplo. Nessa linha aqui de baixo, eu estou criando ele novamente. Então essa linha aqui de cima ela é opcional, vou tirar. Nessa linha aqui de baixo eu estou criando a variável exemplo com um hash, onde a chave nome possui o valor Rafael. E aqui do lado tem uma chave chamada idade, e tem o valor 30. Entendeu até aqui? Vamos trazer exemplos práticos aqui para facilitar. E para você acessar isso, você faz dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar aqui na linha de cima. Quando você quer acessar uma chave específica, você coloca exemplo. Parece muito com array. Lembra quando a gente precisava acessar a posição 2 do array? Fazia dessa forma? Só que como isso é um hash, e o hash ele é chave-valor,
você não precisa mais acessar uma posição específica, porque você consegue chamar a posição que você quer. Então, se você quer idade, você pode simplesmente vir aqui, colocar 2 pontos e idade. Porque mais pra frente você vai entender por que é 2 pontos e idade. Por enquanto, só aceita que é 2 pontos e idade. E aí, olha o que acontece se a gente imprimir isso. Então, a gente vem aqui, coloca Ruby, coloca o nome do arquivo. Meu nome é Rafael e eu tenho 30 anos. Então, é o texto que nós estamos imprimindo aqui. Meu nome é Rafael, e aí eu estou pedindo para o código, ei, pega o hash exemplo, eu quero a chave nome. Quem é a chave nome? Nome é Rafael, ok? E eu tenho, e aí imprime aqui, exemplo, chave idade. Idade, 30 anos. Se você viesse aqui e colocasse isso não existe. Olha o que vai acontecer. É nada, porque ele está indo no hash exemplo, está pegando a chave AA que não existe e ele coloca nada, porque se não existe não tem nada lá. E é isso que acontece, não dá um erro, só não acontece nada. Vamos pegar aqui um exemplo mais basiquinho. Eu trouxe esse aqui, é um pouco mais complexo, mas é para você de cara entender o que é. Se você ainda está meio perdido, a aula ainda vai avançar mais, então fica tranquilo. Esse aqui seria um exemplo um pouco mais simples. Então, na primeira linha, eu estou criando um exemplo com hash onde a chave é A e o valor é 2. Todos eles é a mesma coisa, a chave é A, o valor é 2. Esse segundo exemplo, esse primeiro e segundo exemplo aqui, ele é literalmente a mesma coisa. Você pode ver aqui que você acessa ele da mesma forma. A gente chama isso aqui no Ruby de símbolo. E aí, isso aqui é só questão de nomenclatura. Isso e isso é a mesma coisa. Só que se você for fazer com símbolos, é mais simples fazer assim. Você digita menos, é mais claro. Você pode depois adicionar aqui B3, sei lá, aqui P, não, errado, B3. Esse último é quando a chave ela é uma string e não um símbolo. Você talvez não entenda isso agora, mas tudo bem, faz só uma vista grossa e vamos seguir em frente. Quando a chave ela é uma string, você não pode acessar ela dessa forma aqui como está ali em cima, isso não vai funcionar. Então você vai precisar acessar dessa forma, chamando de string. Então se a gente rodar esse código, vamos aqui, 222. Porque eles são basicamente a mesma coisa. Esse aqui é um hash que tem a chave A, ele imprime a chave A. Esse aqui é um hash que tem a chave A, imprime a chave A. Esse aqui é um hash que tem a chave A, só que ele é string. E aqui ele imprime string. Se a gente fizesse assim, olha o que iria acontecer. Olha aqui faltando o número 2, tá vendo? Porque ele não entende, ele não sabe pegar, porque o A é uma string nesse caso. E o interessante é que você pode ter um misto deles. Olha aqui, o que eu posso fazer? A é igual a 2. Isso aqui agora vai funcionar, porque agora ele tem as duas versões. Deixa eu rodar. Tá lá. E é claro que pode ser meio confuso, mas eu poderia ter nome de um jeito e idade de outro. Isso é bem confuso, eu sugiro vocês não fazerem dessa forma, mas eu só estou mostrando que dá. E aqui a gente teria que chamar idade aqui. E aqui embaixo a gente chamaria nome. Isso aqui vai funcionar. Opa. Claro. Vou colocar aqui só um valor para ficar mais claro. E assim vocês conseguem ver melhor o exemplo funcionando. Vou rodar novamente. E é isso. Idade está pegando idade porque é um símbolo e nome está pegando por string porque é um nome, ok? É assim que se acessa, é assim que se cria e essa é a explicação de por que tem setinha, por que não tem, por que tem aspas e por que não tem. Particularmente, acho que você vai usar isso na maioria do tempo. Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá, esse próximo exemplo ele é um pouco mais extenso, então eu vou colocar ele por etapas. Deixa eu botar para baixo. Esse é o exemplo que mostra como você adiciona novos membros num hash. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui em cima é um hash vazio, mas ele não precisava estar sempre vazio. A gente pode colocar uma besteira aqui.
vai trocar todos os exemplos aqui na lateral, mas é só para mostrar que ele não precisa necessariamente estar vazio. Deixa eu arrancar essa parte aqui de baixo. Se a gente rodar isso aqui, vamos lá. Se a gente rodar isso aqui, nós vamos ter um hash, onde tem uma chave A, que é um símbolo, com o valor A, bem intuitivo. Tem uma chave test1, que é uma string, e o valor dela é 1. E tem uma chave test2, que é um símbolo, e o valor dela é 2. Deixa eu só tirar isso aqui, porque vai confundir aqui por causa do exemplo aqui na lateral. Então, deixa eu rodar mais uma vez. Test1 e test2. Então, veja bem aqui como eu fiz para criar isso. Eu coloquei exemplo test1, entre aspas, e aqui eu coloquei exemplo test2, utilizando o símbolo, então você tem que botar esses 2 pontos na frente, com o valor 2. E aí, na hora que eu imprimir, como você pode ver aqui, a gente populou, a gente colocou esses elementos dentro do hash. E aqui embaixo, nós podemos acessar ele individualmente. Então, olha aqui, eu estou pedindo para ele imprimir o exemplo test1, né, em string, né, então esse cara aqui de cima. Ele imprimiu 1, está aqui, ó. E embaixo eu pedi para ele imprimir test1 utilizando símbolo. E até coloquei aqui, não existe na lista de exemplo, então por isso que não tem nada aqui embaixo. Aqui o resto do exemplo é a continuação. Eu peguei aqui e pedi para ele imprimir test2, o símbolo, esse cara aqui, né? Ele está imprimindo 2, está correto. E na hora que eu pedi para ele imprimir o test2 como string, não está vindo nada. Deixa eu rodar para você poder ver. Ó, não está vindo nada, tá vendo? Porque essa linha, no final das contas, ela não existe. Não existe essa chave como string. E deixa eu só tirar esses puts para ficar mais claro. Só para eu explicar essa última linha. Isso aqui é a mesma coisa do que você está vendo. Eu criei... sério? Eu criei um hash vazio. Aí eu criei uma chave teste. E depois eu criei um símbolo test2. Se você fosse fazer isso de uma vez só, ficaria mais ou menos assim. Aí eu queria só ressaltar uma coisa. Como a gente viu no exemplo anterior. Isso aqui também é válido. Tá bem? Então você pode criar uma chave test1 string, valor 1. Test2 como símbolo, valor 2. Test1 como string, valor 1. E test2 é isso e isso. Não esquece nunca. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Tá ok? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Próximo exemplozinho. Aqui tem mais um exemplo básico. Acho que, na verdade, ele parece até que está meio perdido aqui no meio, porque a gente já passou dessa fase. Mas vamos lá de novo. Criei um hash. Estou criando uma chave chamada teste, atribuindo o valor 1. E na hora que você imprime isso aqui, a gente tem um hash que a chave teste, que é um símbolo, vale 1. Vamos lá, vamos melhorar aqui, os nossos exemplos estão ficando mais legais. Vamos lá, esse aqui. Então, nós temos aqui novamente o exemplo, que é um hash vazio. Aí, olha que interessante. Assim como, lembra lá na aula de array que eu falei que um array pode ter outro array dentro dele? O que é um pouco confuso, eu sei que todo mundo se perdeu nessa parte. Mas lembra que isso pode acontecer? A mesma coisa está acontecendo aqui. Olha aqui que interessantíssimo isso. Deixa eu tirar essa parte. Eu tenho um hash chamado exemplo, que ele está vazio. Aí eu vim aqui embaixo e disse, ei hash, cria uma chave chamada lista e coloca um array vazio dentro dele. E aí, olha que legal quando a gente executa isso aqui. A gente tem uma lista com um array vazio. Até aí tudo bem, não tem nenhum mistério. Mas olha que interessante que a gente pode fazer com isso. Considerando que eu tenho uma lista com array vazio, tá aqui, né? Deixa, antes de mostrar isso aqui, acho que vale fazer outro puts. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o hash, que é exemplo, e vamos pedir para ele imprimir a chave lista. O que você acha que ele vai imprimir? Pensa aí. Acertou se você falou um array vazio. Olha lá, a última linha. Quando você chama exemplo lista, ele imprime um array vazio, porque é um array. E aí, agora você vai ter que me ajudar um pouco e lembrar da aula de array. E lembrar do que a gente acabou de ver aqui no início dessa aula. Se exemplo lista é um array,
eu posso chamar esse carinha aqui, a setinha, para atribuir morango a essa lista. Eu posso fazer a mesma coisa de novo e adicionar banana no final dessa lista. E aí, dessa forma, quando a gente executar esse código, olha aqui que legal. A primeiro puts é esse aqui de cima, que a lista estava vazia. O exemplo estava vazio, desculpa. O exemplo e a lista estavam tudo vazio. O exemplo tinha uma chave lista que tinha um array vazio. E aí aqui embaixo, eu adicionei na lista o morango, adicionei a banana, e na hora que a gente imprime o exemplo, o hash inteiro, nós temos aqui lista, contém morango e banana. Se em vez da gente imprimir isso aqui, a gente colocasse aqui lista, a gente teria acesso apenas ao array. Olha lá. Esse aqui é o primeiro puts, e o puts de baixo ali que a gente acabou de alterar está imprimindo o exemplo chamando a chave lista, que é morango e banana. Deixa eu só desfazer aqui. E aqui no finalzinho, olha o que eu estou fazendo. Eu estou virando aqui para o nosso hash, que é aqui de cima, e dizendo, ei hash, coloca uma nova chave, e essa chave se chama nome. E nome contém compras. Por que eu estou fazendo isso? Olha que bacana agora que ficou o nosso exemplo. Nós temos, aqui no último puts, né? Agora o nosso hash no final ficou com uma chave lista que contém um array de vários elementos e também contém, você pode ver aqui, uma chave nome que é compras. E aí você poderia ter aqui um exemplo que poderia ser o nome da lista, né? Então a gente pode colocar aqui exemplo, nome, e ele vai botar compras. E aí a gente coloca aqui um tracinho e pede para ele imprimir exemplo, lista. Olha aqui. Vamos agora apagar todos os outros puts para ele não ficar poluindo. Apaga isso. Vamos deixar assim. Então a gente criou um hash, criou uma chave lista com array vazio, adicionou morango na lista, adicionou banana na lista, criamos uma chave nome com valor compras e aqui eu estou imprimindo o nome, espaço e a lista que a gente criou. E aí no final das contas fica assim. Olha aí. É como se fosse uma lista de compras e do lado a nossa lista. Você consegue trabalhar dessa forma. Vamos ver aqui se temos mais exemplos. Temos mais exemplos. Vamos lá. Vamos tentar entender esse aqui. Vamos pular umas linhas. Esse aqui ele é uma variável que está criando um hash. Esse hash ele tem uma chave nome, Rafael, e ele tem uma chave preferências, que é um array. E aí, esse aqui é só para mostrar como faz para imprimir, né? Então, nós estamos imprimindo aqui o nome, nós estamos imprimindo aqui o array de preferências, e aqui está até um exemplo, né, do que ele vai cuspir. E aí você tem que sempre lembrar, deixa eu pular aqui uma linha para botar os índices ali embaixo. Sempre faz os índices ou no seu programa ou num pedaço de papel. Esse é o 0 e esse é o 1. Então, se aqui embaixo a gente imprimir o exemplo preferências na posição 1, qual é a cor que ele vai imprimir? Preto. Acertou. Então, vamos executar. Então, ele imprimiu Rafael. Se você viu isso, se você não sabe o que eu estou fazendo, assiste a última aula de array toda. Eu explico isso lá. Tem que ser dessa forma, senão o puts ele imprime o array em linha diferente. Então, esquece isso. Vamos executar de novo. Então, vamos lá. Exemplo nome tem Rafael, a preferência é um array, né? Então ele imprimiu ali vermelho e preto corretamente. E aqui embaixo a gente está pegando um elemento específico na posição 1 dessa lista, que é o preto. E é por isso que funcionou ali. Vamos lá. Último exemplo da nossa aula. Não foi tão difícil, vai. Acho que foi mais fácil do que array. Vamos lá, último exemplo da nossa aula. Esse aqui é uma mistura de ambos. Talvez não seja tão fácil assim. Ele é um array, então eu vou quebrar aqui em linhas para ficar mais fácil de visualizar. E esse aqui para cá. Isso. Esse aqui é um array que contém 2 hashes dentro dele. Você lembra na aula anterior? Vamos recapitular. Um array ele pode ter um número, pode ter um float, pode ter uma string. E agora, com a aula de hoje, porque a gente está aprendendo hash, pode ter um array dentro, né? E na aula de hoje, como nós estamos aprendendo hash, ele também pode ter um hash.
E é exatamente isso que esse exemplo está trazendo. Ele está criando um array exemplo, e nesse array exemplo ele tem um hash. O primeiro hash é nome Rafael, idade 30, e o segundo hash é nome Roberto, idade 40. E como faz para acessar isso? Bom, vamos lá, vamos quebrar aqui esse exemplo. Deixa ele lá em cima. Vamos fazer por etapas para você entender melhor? Vamos criar um array vazio. E agora, nesse array, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pedir para adicionar nesse array esse hash aqui. Não era para trocar não, copiar. E agora nós vamos fazer isso de novo. Exemplo. E nós vamos colocar esse cara aqui. Dessa forma. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou comentar isso aqui para ele sair fora. O que está acontecendo aqui? Eu criei um exemplo. E aí eu estou colocando na primeira posição do exemplo um hash, que se chama nome idade 30. Nome Rafael, idade 30. E aqui eu estou colocando outro hash, nome Roberto, idade 40. E eu poderia ir fazendo isso várias e várias vezes. Eu poderia colocar aqui mais um. Colocar aqui Ana, idade 50. E por aí vai. 50, Rafael. Meu Deus. E por aí vai. Vamos executar isso aqui para dar uma olhada? Olha lá. Eu estou pedindo, por que está funcionando dessa forma? Quem é exemplo 0? Exemplo é o array. Então 0 é o primeiro cara do array. E o primeiro cara do array é esse aqui. Então, se esse é o primeiro cara do array, eu estou pedindo para ele, ei, primeiro cara do array, me dá o valor da sua chave nome. E está vindo lá Rafael. A mesma coisa que na idade. Aqui embaixo já é o elemento 1, né? O segundo cara da lista. Nome e idade. A gente adicionou Ana aqui, mas ela não está sendo utilizada. Lembrando, no início dessa aula, outra forma de fazer isso aqui seria assim, que talvez seja até mais fácil de você poder visualizar. Por que é mais fácil você visualizar? Porque você consegue lembrar que se exemplo 0 é isso aqui, então basicamente isso aqui é o exemplo 0. Ok? Bom, então era isso. Acabou a nossa lista de exemplos. Eu acho que eu consegui abordar muito bem o que eu queria explicar sobre hash. Fiquei feliz por ter conseguido falar lá no início da aula aqui sobre a parte de como adicionar elementos no array. Lembra que para você acessar essa página aqui, você digita aí cursoprogramação.rafabriba.com. Você vai cair aqui na página inicial e essa página inicial tem todos os vídeos do YouTube, tem o título da aula, tem o resumo aqui da aula. Você vai poder ver, essa aula 4A ainda não foi no ar, mas quando ela for ao ar, você vai ver aqui o link para aquela página onde eu estava. E aí, clicando lá, você cai aqui, você pode copiar os exemplos que eu usei na aula. Aqui embaixo, nos links úteis, você consegue abrir, deixa eu abrir aqui para mostrar. Você consegue abrir, olha aqui, a referência. Essa aqui é a documentação oficial do Ruby 2.7. E olha aqui a referência do setinha, setinha. Ele te dá várias explicações oficiais. A mesma coisa aqui para o hash. Está aqui mais exemplos. Esses são os exemplos oficiais. É claro que se você tiver dúvida, você pode botar como funciona hash Ruby. E aí você vai cair, ele está pegando aqui, ó, por exemplo, tem inclusive uma aula aqui de alguém aqui no GitHub, que o cara está explicando como funciona hashes, de uma forma talvez até mais representativa do que eu expliquei. Eu estou tentando, se você lembra bem da aula de introdução, essa aula é para trazer conteúdo de forma realmente simples, para você poder olhar e falar, caramba, isso é interessante, o que será mais que eu consigo fazer? Então, não esquece, é exatamente isso que eu espero de vocês. Corre atrás desse conteúdo. Eu acabei de mostrar coisas para vocês interessantes. Se vocês não entenderam, vai na internet, compra um livro de Ruby, procura um livro de Ruby, você já está provavelmente no YouTube, vai aqui em cima na busca, procura mais coisas de Ruby. Vamos agora falar sobre os exercícios. São poucos exercícios. Então, vai na internet, procura mais exercícios, dá uma olhada, todos os exemplos, tudo isso que eu fiz aqui na aula, você só assistiu. Senta no computador e faz sozinho. Tenta mudar as variáveis. Tenta aumentar. Eu dou vários exemplos de lista de compras com banana e morango. Coloca um montão. Você sabe o limite. Você sabe qual é o limite do array? Eu falei na aula passada. Ele não tem um limite. Você vai botando, vai botando, vai botando. Ele vai enchendo a memória do seu computador. Uma hora o seu computador vai ser o limite. Mas testa essas coisas. Testa as outras funções. Por exemplo, a gente ainda não viu e nem vai ver, porque eu não vou falar mais sobre array, porque esse é um curso básico. Mas como que faz para deletar um elemento do array? Você não sabe.
Então, tem que correr atrás disso, porque da mesma forma que você adiciona, você também poderia remover. Então, tenha isso em mente. Lembra da aula de introdução. A área de programação, a área de TI é uma área que você tem que estar sempre estudando. Se tem alguma coisa que você não entendeu desse curso, corre atrás desse conteúdo, vai procurar, me pergunta aqui embaixo, eu posso ajudar. Mas o ideal seria que você corresse atrás disso, tá bem? Então vamos lá para esse exercício para a gente finalizar aqui nossa aula, que já está indo para 40 minutos de aula. Exercícios! Vamos lá. Primeiro exercício da nossa aula de hash. Criar um hash que contenha um array chamado frutas. Não, criar um hash. Esse enunciado está errado. Eu vou ter que trocar. Então, quando esse vídeo lançar, você acessa lá que ele vai estar melhor. Mas o que eu quero dizer aqui você vai criar um hash que a chave é fruta e ele contém um array, né, um array vazio. E depois você vai criar, nesse mesmo hash, uma chave verduras, que também é um array vazio. E aí você utilizando setinha, setinha, você vai adicionar na chave correta, né? O valor banana, cenoura, uva e brócolis. E aí você imprime essa lista no final. Esse exercício é só um exercício para você poder utilizar a setinha. Eu vou reformular esse enunciado que não ficou muito bom. Mas lembra, você vai criar um hash só. Esse hash vai ter duas chaves, frutas e verduras. Essas chaves elas vão ser inicializadas com um array vazio. E aí você vai, dependendo do elemento ali, você vai colocar banana em um, cenoura em outro, uva em um, brócolis em outro. E vai imprimir isso. Esse é o primeiro exercício. Exercício número 2. Você vai criar um hash simples contendo 3 chaves principais. Um símbolo A, um símbolo B e uma string C. O A deve conter um texto, o B deve conter um número e o C deve conter um float. Então, se você não assistiu às últimas aulas, eu expliquei o que era um float. E aí você imprime os valores dessas chaves separadamente, uma em cada linha. Exercício 3. Considerando o hash abaixo. E aí sempre que eu falo considerando o hash abaixo, eu quero dizer que você tem que copiar isso e colocar no seu editor para você evoluir o exercício a partir daí. Então nós temos um hash chamado exemplo, onde o A é 50, o símbolo B é 10 e o símbolo C é um array. E esse array ele tem a numeração de 0 a 9. Utilizando o hash acima, eu quero que você imprima na tela o seguinte texto: 50, tracinho, 50, o número. E na outra linha você vai imprimir 10, tracinho e o 10, o número 10. E olha aqui, tem uma nota muito importante. Você deve utilizar os números do array de 0 a 9 para formar o valor 50 e o valor 10. Então, eu não quero que você digite 5 e 0. Eu quero que você utilize o hash de exemplo, vai lá no C e use, pega o 0, pega o 5 e pega o 0, aí você forma 50, pega o 1 e pega o 0 e forma o 10 e imprime isso aqui bonitinho no exercício 3. Exercício 4. Criar e imprimir uma lista de compras com produtos de supermercado para 2 pessoas diferentes, utilizando um único hash para imprimir. E aí eu até dou ali um exemplo. O Rafael vai comprar, e aí você imprime o que ele vai comprar, e o Roberto ele vai comprar, e você imprime o que ele vai comprar. Nesse exercício eu quero que você utilize um único hash para armazenar todos esses dados. Então, tenta. Esse é só um exercício para tentar estimular você a utilizar o que eu ensinei. Então, tenta colocar tudo no hash. Tenta criar um hash, pensa, como que eu crio um hash que vai armazenar as informações do que o Rafael vai comprar e do que o Roberto vai comprar. E como um adicional nesse exercício, se você quiser, você pode até fazer o Rafael e o Roberto ser parte do hash. Eu dei uns exemplos ali em cima. Você pode botar nome Rafael e lista o que o Rafael vai comprar. E você cria depois outro hash e coloca lá o que o Roberto vai comprar e a lista dele. Use sua criatividade nesse exercício. Não tem certo, não tem errado. Tá ali o que eu espero no output. E quando eu corrigir o exercício, você vai entender o que eu realmente quis dizer. Mas é isso, é para estimular. E agora, o desafio. Eu sei que vocês curtem um desafio. Então, vamos lá. Considerando o hash abaixo. E aí, aqui tem um hashzinho. Ele se chama exemplo. E esse hash, ele tem uma chave fora. E fora contém outro hash. E dentro desse hash, daqui de dentro,
ele chama dentro 1. É fora 1 no caso, né? Fora 1. E dentro do fora 1 tem um hash, e dentro desse hash tem dentro 1. E dentro 1 tem o valor 1. O exercício é o seguinte, é o desafio no caso. Adicionar ao hash de exemplo uma nova chave, fora 2, que contenha a chave dentro 2 com o valor 2. Então, o que eu quero que vocês façam é imprimir o hash exemplo. Aqui está até a colinha. Fora 1, dentro 1, 1. E aí fora 2, dentro 2, 2. Ok? Esse é o desafio. Se você olhou e falou, nossa, isso não é um desafio para mim. Ótimo. Vai no Google, digita lá exercícios Ruby Hash. Vai no YouTube, coloca explicação Ruby Hash e cai dentro desse conteúdo. Beleza? Se você está gostando do curso, vai aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação dos próximos vídeos e o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa, fala assim, cara, eu fiz a aula, só para eu saber que está sendo útil, só para eu saber que você está fazendo. Já teve algumas aulas que já foram lançadas e as pessoas estão indo lá colocando, olha, eu caí de paraquedas aqui, é muito legal essa aula. Não precisa elogiar também, coloca lá, Rafael, você não explicou direito isso. Ou então, Rafael, tem um erro de grafia, porque eu tenho certeza que nesse texto vai ter muito erro, para eu poder até consertar. Qualquer feedback, qualquer dúvida que você tiver, estou disponível aqui nos comentários. Espero que você esteja gostando da aula. Boa sorte nos desafios e no próximo vídeo eu vou estar gravando aí a correção comentada desses exercícios. Beleza? Valeu, obrigado por ter assistido.